Futuro Transcendente é um livro que nos leva a fazer uma grande reflexão sobre como estamos conduzindo a nossa existência aqui na Terra e qual a nossa condição psíquica frente à nossa consciência sobre a dinâmica da vida no universo. Como estaremos? Lição 20. A transição planetária. É muito comum falar em transição planetária como se a Terra fosse fazer alguma coisa mágica para que as pessoas se tornassem boas da noite para o dia e a Terra entrasse em regeneração. Quem entra em regeneração são seus habitantes. E o planeta, ele estará nesse processo sendo elevado na hierarquia dos mundos. Mas compete a nós fazermos a nossa parte para estarmos então em melhores condições no mundo espiritual. E até mesmo, já nesta vida, estarmos melhores, fazendo nossas reflexões, tomando as atitudes mais compatíveis com a nossa condição evolutiva. Ou melhor, com a condição evolutiva que exige-se de um planeta em regeneração. E o que é um planeta em regeneração? É quando as pessoas começam a entender a importância da prática do bem, começam a entender a nocividade de qualquer atitude má, insensata, contrária ao Evangelho. Então vamos fazer aqui algumas reflexões sobre essa questão da transição planetária. Vamos repetir sobre o assunto em 4 etapas diferentes do que podemos realizar para nos colocar em uma posição melhor para enfrentarmos esta fase da evolução do nosso planeta que tanto depende de cada um de nós, individualmente e coletivamente, para a melhoria do conjunto onde estamos inseridos, que é a nossa sociedade. Como nós estamos inseridos dentro da nossa sociedade? Como nós interagimos com cada um dos que estão diante de nós ou em torno de nós? No livro Qualidade Transcendente, descrevemos as 10 empresas a que servimos em nossa vida e a responsabilidade que temos com cada uma delas. E assim, nós estamos entendendo que todos nós temos uma responsabilidade, um compromisso, frente às nossas existências, frente às nossas possibilidades evolutivas. Nele, desenvolvemos os conceitos de responsabilidade coletiva, para que cada um possa se enquadrar na importante atividade de melhorar o nosso planeta. Responsabilidade coletiva é algo muito maior do que nós imaginamos, porque compete-nos ter a responsabilidade, agir com responsabilidade e termos compromisso na edificação das forças do bem, na edificação das forças da luz. Nesse contexto da transição planetária, nós temos que pensar como seria um planeta mais evoluído. Um planeta mais evoluído. Você já pensou que se existir um planeta com vida em uma galáxia 1 milhão de anos mais velha que a nossa e possui estrelas amarelas e azuis com uma família de planetas, ela estará 1 milhão de anos mais adiantado que nós? O que isso pode representar em termos de tecnologia? Agora, dentro do nosso próprio planeta, talvez tenha uma estrela, e certamente tem, 1 milhão de anos mais velha do que a nossa estrela, que é o Sol, e com a família de planetas. Acreditamos principalmente que Aldebaran e Sirius têm estrelas que são estrelas bem mais velhas do que a Terra, que elas têm uma família de planetas também bem mais velhos do que a Terra e, logicamente, que todos que ali estão são muito mais evoluídos do que nós. Talvez muitos de nós sejamos os refúgios desses planetas. E no meio espírita acredita-se muito de espíritos que vieram oriundos de Alcione, um planeta do sistema de Capela. E lembrando que Capela é um sistema de 2 estrelas, biestelar. Como que esses planetas orbitam em torno dessas 2 estrelas? Então é algo bem mais complexo para a gente poder dimensionar, mas nós temos que saber que o nosso conhecimento atualmente é muito pequeno em relação com o cosmos, para definirmos o que é possível e o que não é possível. Mas dentro do limite do bom senso, dentro do limite daquilo que nós possamos acreditar,
tem aquilo que representa para nós possibilidades transcendentes da construção de ideias, de planetas mais evoluídos, planetas menos evoluídos. E o que é um planeta mais evoluído e menos evoluído? Você já parou para pensar sobre isso? E será simplesmente ter tecnologia? Ou ter ali espíritos reencarnados com muita consciência crística? Consciência trabalhando em alto patamar de entendimento da vida, das realidades e das coisas. Quando pensamos em um planeta mais evoluído e vemos as cenas futuristas em filmes de ficção, mesmo que retrate com imperfeição as qualidades de um planeta mais evoluído do que a Terra, mas, mesmo assim, pensamos: se eu vivesse em um planeta assim? Ou, como seria se a Terra fosse evoluída assim? Temos que entender que em nossos corpos sutis existem registros das nossas tendências, daquelas que já conseguimos vencer e aquelas que estão adormecidas no planejamento reencarnatório da atual existência ou da atual vivência. Não foi permitido aflorar essas tendências negativas. Mas aquilo que nós estamos conquistando, que nós estamos elaborando intimamente, garante-nos força moral suficiente para vencermos outras tendências negativas que ainda carregamos na nossa estrutura psíquica? É por isso que precisamos fazer grandes reflexões e procurarmos entender como devemos agir e interagir no meio onde nós estamos. Devemos sempre avaliar como a nossa consciência está frente às leis divinas? Sim, devemos. E por isso, devemos procurar estudar o Evangelho, o Novo Testamento, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos dá um norte, uma explicação para cada situação, principalmente do ponto de vista ético e moral que Jesus ensinou para nós. E aí? É necessário começarmos a desenvolver em nós certas posturas, certas posições e posicionamentos que nos façam ser melhor. Pensamos assim, como se fosse impossível vivermos em um mundo mais evoluído ou que fosse impossível a Terra chegar a ser um planeta melhor e mais aperfeiçoado. Como se a evolução tecnológica da Terra fosse incapaz de chegar a tal estado de desenvolvimento, ou que a humanidade é incapaz de atingir um melhor grau de desenvolvimento nos aspectos ético, moral, tecnológico, social, econômico e espiritual. Então, nós temos que olhar para as projeções futurísticas e vermos que a Terra merece, precisa passar por uma melhoria primeiramente ética e moral. Porque a partir do momento que nós nos melhoramos ética e moralmente, é mais fácil melhorar socialmente e economicamente. Aí a parte tecnológica ganha dimensões ainda mais sofisticadas, porque o espírito, o desenvolvimento espiritual, vai ser sempre acompanhado da questão ética e moral. Se você se desenvolve ética e moralmente, logicamente você vai se desenvolver social e economicamente, porque uma está relacionada com a outra, e com isso possibilita maiores conquistas tecnológicas. Portanto, tudo isso junto traz conquistas espirituais. E para ter a verdadeira conquista espiritual, é necessário que desenvolvamos ética e moralmente. Então, é um somatório, não estamos jogando com as palavras, não. É um somatório de situações que nos leva a crescer e aprimorar. Mas, como podemos ver nos filmes, essas civilizações sempre têm uma falha ética ou moral, pois nós sempre vemos o outro segundo o nosso prisma íntimo. E, sem a ajuda da espiritualidade maior, via mediúnica, tudo é visto de acordo com as nossas crenças e hábitos. Então, a gente vê nos filmes futuristas que tem muita tecnologia, mas às vezes tem determinados desvios éticos e morais, e até mesmo sociais e econômicos, que mesmo diante de uma grande conquista tecnológica, há uma falha no desenvolvimento espiritual. Essa falta de educação do mundo ocidental e o mundo oriental também, poucos vão ter essa visão mais transcendente, mais ampla, é que faz com que nós limitemos os nossos prismas de ação e o nosso prisma de percepção do mundo. E ali na espiritualidade maior via mediúnica, é quando tem um médium bem treinado, bem desenvolvido, para passar uma mensagem segura para a gente poder interpretar. Lembrando que a mensagem vai ser sempre uma mensagem do médium.
vai ser sempre a mensagem de um espírito. Mas as comunicações são produto do médium, do espírito do meio. Logicamente, para você que não está familiarizado com esses termos espíritas, fica muito estranho. Mas, à medida que você for se familiarizar, caso você queira, você vai entender que nem todos os canalizadores, como dizem no popular, trazem para você, ou para nós, uma comunicação limpa, porque nós colocamos nela o nosso prisma pelo qual nós vemos o mundo, segundo as nossas condições éticas e morais e nossas crenças e hábitos. Portanto, para captarmos perfeitamente o ensinamento da espiritualidade superior, dos espíritos maiores, nós temos que, então, maiores no sentido de evolução, nós temos que saber estudar a doutrina espírita. Então é por isso que você vem preparando a gente para chegar aqui e falar isso? Não. Nós fomos fazendo um estudo, fomos fazendo uma elaboração para que agora possamos entender a reencarnação, possamos entender a importância da doutrina espírita, principalmente bem estudada, bem sentida e bem entendida, para nos ajudar a impulsionarmos-nos para o crescimento e para o aprimoramento que precisamos. Segundo os espíritos, via comunicação mediúnica, na atualidade, para sair da Terra é só se for para fazer algum curso, e assim mesmo, alguns poucos espíritos com missões bem definidas para o futuro o podem fazer. Pois os que estão saindo da Terra são para planetas inferiores, onde o nível de desenvolvimento é muito, mas muito inferior ao da Terra. Portanto, precisamos trabalhar o máximo possível para estabelecermos e interiorizarmos o bem legítimo em nosso íntimo, para podermos ficar na Terra, o que já é um grande lucro, pois grande número de espíritos está saindo da Terra por estarem carentes dos requisitos mínimos de qualidades necessárias para ficar na Terra regenerada. E aqui, para ficar aqui na Terra regenerada, nós temos que ter certos compromissos, certos ideais, para olharmos para o nosso horizonte e vermos como estamos agindo, como estamos interagindo uns com os outros, interagindo com a vida em si, na edificação, na construção de um mundo íntimo melhor, na edificação, na construção de uma vida melhor para todos nós. Temos que ter muita responsabilidade, muito compromisso com a nossa própria consciência, para edificarmos em nós as forças que irão nos conduzir ao paraíso da consciência tranquila e podermos então dar continuidade ao nosso trabalho evolutivo aqui neste planeta maravilhoso, que nos acolhe há tantos milênios, esperando de cada um de nós o esforço próprio para alcançarmos patamares superiores de existência. Os planetas mais evoluídos existem e só são acessíveis para aqueles espíritos que já conquistaram maior grau de consciência do bem a ser feito e o fez. Então, olha que interessante. Para você ir para um planeta mais evoluído, você tem que conquistar consciencialmente um grau de conscientização, de respeito pela sociedade, respeito pela vida mais elevado. Então, aí, enquanto você interioriza esses valores conscienciais, aí você tem direito a ir a esses planetas, pelo menos para fazer um curso, para observar e vir aqui para implementar essas melhorias, implementar esse trabalho de aplicação dos valores éticos e morais superiores que existem em planetas superiores à Terra. E nosso código de ética e moral superiores que temos na Terra são os ensinamentos sagrados, principalmente aqueles de Jesus. Então, ali atrás tem o número 1, certo? As comunicações através de médiuns bem desenvolvidos ou de grande sensibilidade psíquica capaz de transmitir com bastante fidelidade a mensagem dos espíritos, trazendo para nós esclarecimento acerca das nossas responsabilidades. E o número 2 são avisos por comunicações mediúnicas. Então, o número 2 está lá segundo os espíritos, que é aviso por comunicação mediúnica, e o número 1, via mediúnica, né, porque através de médiuns bem desenvolvidos ou de grande sensibilidade psíquica capaz de transmitir com bastante fidelidade a mensagem dos espíritos. A gente repetiu aqui algumas
mais de uma vez esse texto, porque é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, recebi a mensagem de um espírito extraterrestre. Mas o espírito é extraterrestre. 95% dos espíritos que estão na Terra são extraterrestres. Mas nós precisamos entender o seu desenvolvimento ético e moral, o seu compromisso perante a consciência crística, perante o Evangelho de Jesus. Caso contrário, nós temos que reavaliar muito bem o que está sendo passado, o que está sendo falado, para sabermos se podemos dar valor, dar crédito ou não. Viver em um planeta mais feliz. É possível? Quais os pré-requisitos para uma reencarnação em um planeta mais feliz? Quais os pré-requisitos para uma reencarnação mais feliz aqui onde estamos? Embora a felicidade aqui na Terra seja muito relativa e às vezes, dependendo do seu grau de sensibilidade, quase impossível. Mas existem reencarnações mais infelizes do que a nossa, que nós estamos vivenciando. Então, é necessário começarmos a repensar, começarmos a retrabalhar conceitos. Vai aqui o mesmo raciocínio do anterior. Portanto, nós devemos fazer de nosso planeta um local de mais felicidade e paz com nossas ações multidimensionais. Cada uma das nossas ações, cada uma das nossas posturas aqui na Terra tem que ter uma multidimensionalidade a mais. Tem que ter um conjunto de forças que nos permita colocar em reflexão se o que nós estamos fazendo, se a forma com que estamos agindo, é realmente uma forma edificante para nosso próprio espírito, para o nosso crescimento espiritual. Basta conscientizarmos-nos de que as nossas ações devem ter uma abrangência que vise beneficiar a coletividade. Se você faz alguma coisa para beneficiar somente a você, colocando em risco ou em prejuízo a coletividade, você está em uma condição perigosa. O grupo social, onde estamos inseridos dentro da visão da qualidade holística, pois só existe qualidade real quando vemos o fruto do nosso trabalho da forma mais abrangente possível, mas compatível com o nosso bem-estar dentro da coletividade, incluindo-a. Então, não adianta eu querer ter alguma coisa para eu me sentir bem, se a minha coletividade está se sentindo mal. Para que todos nós possamos nos sentir bem, para que todos nós possamos interiorizar nossos valores íntimos e morais, nós precisamos, então, começar a fazer um trabalho de fortalecimento da nossa consciência, dos nossos conhecimentos, para que o nosso amanhã seja assim, construído, edificado nas bases da paz, da harmonia e da fraternidade. A próxima vida. Dentro do nosso raciocínio, na busca pelo nosso aperfeiçoamento para uma transição planetária, onde a Terra deixa de ser de prova e expiação para começar a entrar em processo de regeneração, precisa-se de espíritos em processo de regeneração íntima, que o habite, que trabalhem para se fazerem melhores intimamente e ajudar a sociedade. Então vamos refletir. Dentro desse contexto, o que devemos fazer hoje para termos um melhor amanhã? Seja nesta vida, ou no plano espiritual, ou na próxima existência, se existirem essas duas últimas, o que eu particularmente acredito que exista, pois as evidências são muitas. Aí, são um conjunto de fatores que nós temos que parar para pensar. Como nós vamos olhar para o nosso horizonte, como nós vamos deparar com o nosso horizonte íntimo e como vamos procurar trabalhar na edificação para estarmos melhores, para construirmos um mundo melhor, dentro desse grande contexto de realizações para um trabalho de melhoria, de edificação e de construção de um mundo melhor. Principalmente, melhorando-nos a nós mesmos. Se existir a próxima vida, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, ou, o que é mais provável, em ambos, precisamos estar preparados, pois a realidade transcendente, assim como a teoria da relatividade, por mais subjetiva que pareçam ser, tem a sua lógica quando observamos os fatos do ponto de vista multidisciplinar, pois cada um de nós é um somatório de várias existências e a edificação de uma lei naturalmente justa e sábia que nos coloca na posição
que damos conta de suportar as provas e de vencer as barreiras segundo a nossa determinação de crescermos espiritualmente. E quem cresce espiritualmente vence barreiras, desbrava o desconhecido, galga degraus e edifica a luz do bem por onde passa. Precisamos, assim, começar a tomar consciência dos nossos atos, tomar consciência da nossa forma de agir. Por quê? Mesmo que eu não acredite, ou que eu não queira acreditar, que às vezes a pessoa acredita, mas ela não quer acreditar, ela cria um mecanismo de negação, muito mais por não querer acreditar do que por verdadeiramente não acreditar. Então, nós temos que ver que quando se estuda as leis de Newton, é alguma coisa A mais B igual a C. Mas quando entramos para a teoria da relatividade e para a física quântica, nós temos que transcender a nossa mente, pensar de uma forma diferente, entender as coisas por outros prismas, por outros canais de entendimento, porque a vida requer de nós, em cada passo, em cada condição de edificação íntima, valores que nos restabeleça intimamente, que nos fortaleça intimamente, para enfrentarmos as adversidades com sabedoria, vencendo as nossas provas, vencendo as nossas desviações, ultrapassando barreiras e entrando num processo de autorregeneração da nossa personalidade. Regenerando-nos para entendermos melhor o Evangelho, para praticarmos melhor o Evangelho. Não é praticar falando, debatendo, é executando obras dignas de quem segue o Cristo, com respeito a uns aos outros, com respeito à sociedade, com respeito àquilo que é nos colocado para entender a espiritualidade superior e como se vive junto dos espíritos superiores. Logicamente que os ataques aos trabalhadores do bem aqui na Terra são grandes. E quanto mais você procura trabalhar por essa lógica, trabalhar para a edificação desse bem, mais possíveis obstáculos vão aparecer no seu caminho, porque a luta não é só contra aqueles que estão encarnados tentando colocar barreiras para que não ultrapassemos certos limites. Existe um número muito maior de espíritos tentando nos convencer de irmos por um caminho tortuoso, mostrando as belezas e os prazeres do momento. Mas a nossa responsabilidade como espírito imortal é trabalharmos para edificar aquilo que é útil, bom e agradável para a nossa posteridade, para a nossa realidade transcendente, para o nosso espírito imortal. Portanto, temos que ter sabedoria para conjugarmos as forças e alcançarmos a luz do bem por onde nós passarmos e edificarmos a luz do bem por onde nós passarmos. Trabalhemos, pois, com amor e responsabilidade, fazendo o melhor possível e acreditando que o Senhor nos ampara sempre e nos dará o que fizer jus, onde quer que estejamos e seja qual for a função exercida. Entendamos isso. Quando nós estamos trabalhando com amor naquilo que fazemos, com consciência de responsabilidade naquilo que nos propomos a trabalhar e a servir, nós estamos granjeando valores éticos e morais para o nosso espírito. Isso já é cantado no Bhagavad Gita há 5.000 anos atrás. Trabalhe com consciência, com responsabilidade, fazendo o melhor possível. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais será acrescentado. E se eu estou trabalhando na lavoura, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus. Se eu estou consertando um carro, eu tenho que trabalhar como se eu estivesse trabalhando para Deus. Mas Deus não usa carro, Deus não planta lavoura. Mas um filho de Deus, tanto quanto nós, precisa da lavoura, precisa do carro. Então, se eu faço da melhor forma possível, com consciência de responsabilidade pelo que eu faço, eu conquisto espiritualmente. Essa é a grande diferença, essa é a grande pedida, essa é a grande determinação divina, que façamos da melhor forma possível aquilo que nos é solicitado fazer para construirmos e edificarmos um melhor amanhã. Lógica transcendente. Dentro da física newtoniana, temos uma lógica quase determinista. Mas Albert Einstein criou uma nova lógica, a lógica relativa, a qual podemos chamar de transcendente.
quando levamos para o propósito da vida humana na Terra e na sua possibilidade espiritual. Nesse caso, ela se torna ainda mais transcendente, porque do aspecto espiritual, do aspecto da nossa vida aqui na Terra, nós vamos contrabalançando, nós vamos colocando em práticas e idealizando situações, idealizando ações e atitudes que vão nos colocando numa balança. A hora a gente está um pouquinho mais leve, a hora um pouquinho mais pesado, porque ela é relativa aos nossos sentimentos, relativa aos nossos ideais. E tudo isso deve estar pautado pelo Evangelho. Vocês devem estar estranhos demais, falando, mas toda hora se fala no Evangelho. Porque o Evangelho é um limite em que até onde eu posso ir para cá ou para lá, agindo ou deixando de agir, respeitando ou deixando de respeitar o nosso próximo. Posso tomar a atitude que eu tomar, mas a responsabilidade vem determinando os passos que eu tenho que dar para o processo de evolução e de aprimoramento. A vida nos ensina a cada momento que os fatos sempre escapam ao nosso controle. Mas podemos agir no sentido de criarmos valores para estarmos sempre ajustando as nossas ações com a nova realidade. Com isso, podemos manter o nosso processo evolutivo em um rumo mais ou menos estável, dependendo de nossas ações no bem, nesta vida, e no bem que já fizemos no passado recente ou remoto. Por isso o bem é tão importante, porque quando nós fazemos o bem nesta vida, nós estamos criando base para um futuro. Mas e o bem que deixamos de fazer nesta vida, de hoje para trás, até o dia de hoje, né? E em vidas anteriores? Portanto, se agimos mal em vidas anteriores, se agimos mal em etapas dessa atual existência, fica um pezinho a mais para carregarmos. É como se nós, para cada ato ruim que nós fizéssemos, nós ganhássemos um saquinho de areia de 1 quilo. E todo ato bom que nós fizéssemos, a gente perdesse um saquinho de areia de 1 quilo. Só didaticamente para a gente pensar, entender o processo. Então, sempre que eu faço bem, eu fico mais leve. Eu posso pensar de uma forma mais ampla, entender de uma forma mais ampla. Mas, a partir do momento que eu negligencio, que eu ajo com desleixo e até mesmo faço mal, eu ganho mais um saquinho de areia, e conforme você vai caminhando, ele vai ficando mais pesado, mais denso. Entenderam? Esse é o mecanismo que nós temos para transcender aspectos do nosso processo evolutivo, do nosso entendimento pela vida. É uma contabilidade complexa, cheia de detalhes, e repleta de variáveis transcendentes para os cálculos diferenciais e integrais da matemática divina. Olha que interessante. André Luiz nos alerta sobre esse aspecto no livro Evolução em 2 Mundos. Os seres primários, os cálculos são feitos naturalmente segundo a geometria plana, mas quando entra nos seres com mais capacidade intelectiva, aí já entra nos transcendentes cálculos, onde existem variáveis derivadas e variáveis integrativas, e na soma dessa matemática divina, nessas séries ultra complexas de cálculo, faz dano determinístico de aquilo que nós temos que passar, daquilo que nós temos que edificar, daquilo que nós temos que construir. A espiritualidade sabe de cheio quais são as nossas possibilidades, quais são as nossas tendências, em quais perigos nós vamos nos metendo ao longo da caminhada. Mas, de toda forma, nós temos também que entender que temos compromissos e responsabilidades para edificarmos, para elaborarmos, para construirmos. Desta forma, importa-nos agir em prol de um mundo melhor e aceitarmos os resultados como peças importantes do nosso aprendizado transcendente, que se constituirá na base para o futuro que nos espera. Como não temos como pautar bases para caminharmos sempre acertando, os resultados são peças importantes do aprendizado. Um aprendizado que vai ser sempre transcendente, sempre construindo e edificando para um amanhã, sempre construindo e edificando
para as realizações que a vida traz para nós. E ao longo da nossa existência, ao longo da nossa caminhada, nós vamos construindo tijolinho a tijolinho, pedrinha por pedrinha, para que um dia, em um determinado momento, tenhamos realmente plenas condições de estarmos dentro de um processo de evolução mais transparente possível, onde nós teremos vidas dedicadas ao próximo, dedicadas à coletividade, naturalmente sem nenhum esforço, sem nenhuma reclamação. E às vezes não vamos precisar de levar uma vida praticamente eremita, de um eremita ou de uma pessoa muito solitária, mas estaremos dentro de grupos onde a solidariedade nos impulsiona para realizar o melhor, onde a solidariedade vai nos colocando sempre na forma de interagirmos e criarmos condições para que todos se melhorem naturalmente, sem nenhum empecilho, sem daqueles atritos que normalmente criamos quando não temos condições evolutivas para entender o que é realmente melhor, ou quando nossos companheiros não os têm. Estando todos dentro de um grupo mais homogêneo, que é uma construção de felicidade para o futuro, caminharemos com mais segurança, com mais entendimento, com mais perseverança para os caminhos do bem. Aceitemos, pois, os nossos resultados. Se forem negativos ou em desacordo com os nossos objetivos, vejamos onde podem ser corrigidos. Se positivos, também observemos onde podem ser aperfeiçoados para podermos seguir conquistando o bem para a nossa caminhada evolutiva e espraiarmos ao longo do caminho as luzes do bem, para que outros possam encontrar um caminho menos espinhoso para a senda do seu progresso, ajudando a coletividade onde estamos inseridos e aquelas que tomarem conhecimento dos nossos atos se beneficiem. Poucas pessoas conviveram com Irmã Dulce, com Madre Teresa, com Chico Xavier e com outros grandes nomes do trabalho do bem. Mas, ao tomarem conhecimento das suas ações, dos seus trabalhos, começaram a modificarem-se intimamente. Só fui ver o Chico Xavier uma vez, mas sempre que eu lia ou ouvia ou assistia alguma coisa falando daquela expressão de bondade, daquela abnegação sem limites, servia-se de espelho para que eu olhasse e me pautasse. Eis um exemplo que eu devo procurar seguir. E assim a gente vai automaticamente construindo bases de fortaleza íntima, de fortaleza moral, para construirmos e edificarmos luzes para o amanhã. Luzes para uma realidade que transcende os aspectos aqui da vida. E assim, construindo, edificando e fortalecendo em nós, como espírito imortal, valores para etapas importantes das próximas existências, etapas importantes do nosso futuro já nesta vida. Trabalhemos, então, para nos observar intimamente quais valores nós estamos realmente edificando para construir, para nos iluminar e para tirar os saquinhos de areias. E ficarmos assim mais leves para a caminhada, mais dispostos para o bem. Mais dispostos e mais predispostos para o bem. Porque todos nós, como filhos da luz, cada vez que fizermos o bem, mais nos alimentaremos da luz, mais reduziremos o peso específico de nossa alma e mais fácil é caminhar por esta vida, edificar ao longo desta vida e construir um mundo melhor para todos nós. Reflexões. Provavelmente, por mais que julgamos ser conhecedores das tecnologias e ciências terrenas, nós nos sentiremos como um camponês que nunca viu um computador diante de um de última geração, ou seja, sem ação. E como nos comportaremos com relação aos conhecimentos espirituais? Lógico, essa reflexão é como como estaremos intimamente diante de um ser, de um outro planeta mais evoluído, como seria a nossa condição íntima diante das tecnologias desses planetas mais evoluídos.
como nós interagiríamos, como nós nos sentiríamos. A gente faz essa comparação de um camponês diante de um computador de última geração. Por quê? Certamente que tem camponeses que são pessoas que trabalham no campo, que têm vasto conhecimento da tecnologia, da informática. Claro que tem. Mas muitos vão olhar para aquele computador e não sabem nem onde liga. A gente, diante dos smartphones mais sofisticados, a gente conhece todas as funções? Ou temos que pegar dica com alguém, procurar aprender aqui, aprender ali, perguntar para um colega, ler a respeito para a gente poder usar? Portanto, entendemos que diante das tecnologias que nós temos hoje, nós temos relativas dificuldades. As tecnologias mais avançadas, como será para nós interagirmos com elas, usar essas tecnologias. Precisamos entender que, se a Terra, entre os anos de 95 e 2015, experimentou um grande salto tecnológico, científico e espiritual, imagine um planeta que esteja há 100 anos à nossa frente. Observem que em 20 anos nós demos um salto tecnológico gigantesco. Em 20 anos. E certamente nos próximos 20 daremos outro salto tecnológico. E quem estiver 100 anos à nossa frente, como estará a tecnologia dele? Muitos de vocês vão falar assim, não quero nem pensar, mas é importante que pensemos. É importante que pensemos para que a gente veja quanto temos que nos melhorar intimamente para podermos alcançar dimensões de conhecimento superiores. E a espiritualidade nos lembra que as nossas conquistas éticas e morais, ou seja, o cerne do nosso crescimento espiritual, é que vai determinar a nossa capacidade de interagirmos com os espíritos superiores, de interagirmos com inteligências superiores, do ponto de vista espiritual. Agora, e se o planeta tiver 1000 anos na nossa frente? 10.000 anos à nossa frente? 100.000 anos à nossa frente? 1 milhão de anos à nossa frente? Como ele estará? Lembremos que, nos últimos 1000 anos, olha quanto que a Terra passou por revoluções e mais revoluções. Se a gente pegar entre 1020 e 2020, quantas mudanças, quantas bestialidades cometemos, quantas transformações passamos. Se em 100 anos passamos, ou em 1000 anos passamos por tantas transformações, e nos últimos 20 conquistamos tanto tecnologicamente, como será daqui a 100 anos? Então, imagine alguém que já esteja 100 anos à nossa frente. Não dá nem para imaginar. Não dá nem para pensarmos a respeito. De 1000 anos para frente, nós sabemos que muita coisa mudará drasticamente na forma de entender, de pensar, de raciocinar e de agir de todos que estiverem na Terra ou que já estão em planetas 1000 anos à frente. Dali para frente, a tendência é que os espíritos deixem de sofrer a influência da matéria para começarem a irradiar com uma grande potencialidade da sua própria mente. E se a gente encontrar com um espírito desses planetas mais evoluídos, eles terão conquistas tecnológica, científica, econômica, sociais, políticas, urbanistas, educacionais, religiosas, espirituais, familiares. Essas conquistas provavelmente sejam inimagináveis para nós, primitivos como somos. Sim, somos primitivos, porque tomamos atitudes muitas das vezes contrárias ao Evangelho, mesmo conhecendo o Evangelho. Sabotamos as leis do trânsito desde que não tem um radarzinho para nos pegar. Então, precisamos reaprender a nos conduzir frente a esta vida, frente às vidas que nos esperam, para sermos realmente, efetivamente melhores. Se eles podem vir aqui, com todas as tecnologias que possuem e nos respeitam, nós que estamos aprendendo eletrônica e outras tecnologias, e ainda nós achamos no direito de pensar em procurar um planeta semelhante à Terra para podermos invadir
colonizar, explorar, saquear, provavelmente teremos grandes dificuldades interativas para conseguir esse intento, pois pode existir guardiões siderais e também entendo que as energias superiores ou espíritos superiores que gerenciam o desenvolvimento do planeta têm mecanismos para impedir que tentamos pôr em prática tais ideias. Como não estamos sozinhos no espaço, se nós estamos achando que vamos ir para algum planeta parecido com a Terra para invadir, colonizar, explorar, saquear, podem ter certeza que quem acredita desse jeito, baseado nas teorias espiritualistas que existem, não só na doutrina espírita, mas em outras também, você irá para um planeta bem inferior à Terra, onde lá se comporta exatamente invadindo, colonizando, explorando, saqueando. Tem uma Terra, por exemplo, de 1000 anos atrás. E lembre-se que há 500 anos atrás não se conhecia as Américas, não sabia-se da existência delas na Europa e, teoricamente, na Ásia. Então, há 500 anos atrás, apenas 500 anos atrás, todo o continente americano era tido como selvagem. Porque dentro da cultura eurocentrista, só eles eram civilizados. Mas eram tão civilizados que matavam por diversão, matavam para roubar, matavam para saquear. Que civilização é essa? Temos que pensar, porque senão vamos continuar agindo do mesmo jeito, interagindo da mesma forma. É por isso que nós temos que educar nossas ideias para um processo de regeneração. Porque nós temos que saber chegar interagindo para somar, para crescer, e não para invadir, colonizar, explorar, saquear, impor a nossa vontade, que às vezes a dos outros são muito melhores que a nossa. Se eles podem chegar até aqui, viajando dezenas ou centenas de anos-luz, para nos visitar, provavelmente de acordo com os conceitos espíritas de evolução, só podem ser para nos ajudarem no processo de desenvolvimento em geral. Portanto, seguindo esse raciocínio, qual país eles escolheriam para servir de ligação entre eles e os demais? Quais características deverá ter esse país? Quais características deverá ter o povo desse país? Provavelmente deverá ser o país que tenha as maiores qualidades sociais de respeito à sociedade interna e externa. E aí cada um faz seu julgamento. Mas nós temos que ver que estamos nos preparando para isso, sim. Recentemente, a Rússia e a China já se pronunciaram com a pretensão de ir criar uma base na Lua, para que algumas pessoas possam ficar lá, e se ficar lá, se criar essa base lá, segundo o Chico, será uma base de intercâmbio com os espíritos extraterrestres. Eles virão, utilizarão dessas bases para intercomunicarem conosco. E talvez eles já até tenham uma base lá, quem sabe que não. Ou melhor, quem sabe que sim. Por que não teriam? Tem o lado oculto da Lua que nós não vemos. De todo jeito, gente, nós temos que, no campo das ideias, começarmos a trabalhar ideais superiores de interligação entre nós e os extraterrestres, repensarmos nessas qualidades que estão aqui, nessa questão de evolução, nessas condições aqui que nós estamos e como seria nesses planetas mais evoluídos, porque se nós chegarmos numa condição hipotética de criarmos uma base na Lua, nós que eu digo, pessoas, habitantes da Terra, e lá, ao estabelecerem essa base, recebam essas visitas, que vão ter que intercambiar com eles, vão ter que conversar com eles, e sobre o que e como, de que forma vão conversar. Porque eles, lembre-se, se eles são muito evoluídos, tudo deles tenderá a ser muito mais aperfeiçoado do que o que nós temos aqui.
Embora o próprio Chico Xavier diz que existem aqueles que não são nada sensíveis, que não são nada bons. Vamos pensar e trabalhar bem esses entendimentos. Que tenha a maior consciência social é aberto à espiritualização, segundo o que eles trouxerem, pois, para a espiritualidade superior, olha que interessante que a gente vai ver aqui. Como nós vamos, esse país que for interrelacionar com esses espíritos, com esses entes de outros planetas, eles vão ter que saber lidar com eles com a consciência social bem aberta para uma espiritualidade segundo um ponto de vista muito superior que eles vão trazer para nós. E não adianta vir com achismo. Tem que ir lá no Evangelho, estudar e ver o que está escrito. Então, segundo a espiritualidade superior, quanto mais evoluído é o espírito, mais espiritualizado e respeitador da lei de Deus ele é. Qual país estaria habilitado? Qual religião estaria mais próxima da deles? Eles poderiam se comunicar inicialmente criando um site? São indagações, tá, gente? Não estamos afirmando nada, queremos apenas que vocês pensem. Tem algum país onde respeita-se as leis divinas, respeita as leis sociais, com mais veemência, com mais pureza de coração? Qual religião das que conhecemos na Terra estaria mais próxima de um espírito muito superior a nós? Ou eles teriam religiosidade ao invés de religião? E se eles criassem um site e começassem a implantar dados nesse site para que a gente pudesse ter acesso? Como que ficaríamos? Publicando artigos nos sites existentes, das mais variadas formas, seja por infiltração de dados, que é possível, seja passando para alguém publicar para eles. Como nós poderíamos nos comunicar com eles? Falando, pensando, sentindo, orando, xingando? Entrando em um processo de transe para melhor intercambiarmos informações mentais? Como conversaríamos com eles sobre Deus, sobre o sistema político, o sistema econômico, o sistema militar e o sistema social? Mas sistema militar num planeta muito evoluído vai ser proporcional ao país muito evoluído, o planeta muito evoluído. Na Terra, se você não tiver uma boa organização militar, você pode ser vítima de mais variadas atrocidades. É importante nós lembrarmos que o futuro começa hoje. Comecemos a pensar sobre ele, a meditar sobre ele, para construirmos um amanhã pleno de luz, pleno de consciência das nossas responsabilidades sociais e coletivas e plenas de amor uns pelos outros, cultuando a paz, a harmonia e a fraternidade. Porque dentro da dinâmica da vida, como estaremos no futuro? O futuro do amanhã? Ainda nesta existência e no futuro que nos espera ao longo dessa existência, além dessa existência. Saibamos, pois, agir e interagir na construção de um futuro transcendente, cada vez melhor, cada vez mais consciente das nossas responsabilidades.